Olá, boa noite, caros estudantes, tutores, todos que vão assistir essa aula. Gente, estamos começando a disciplina de empreendedorismo. Meu nome é Leide Day Pereira de Souza, estou aqui com o professor Gilberto Lasque. Tudo bom, professor? Boa noite, professora Leide, boa noite, alunos, tutores. É um prazer imenso poder estar trabalhando com vocês a disciplina de empreendedorismo e esperamos que a gente possa transmitir para vocês um conhecimento que dê suporte a vocês para investir em uma carreira, em serem empreendedores, né, na verdade. Professora, fique à vontade. Vamos lá, então vamos nos apresentar. Então, eu sou formada em administração pela Uni, especialista em gestão de serviços de saúde, gestão em EAD e mestre em desenvolvimento regional e meio ambiente. E atualmente sou docente do IFRO e diretora de ensino. O professor Gilberto é bacharel em Administração e Ciências Contábeis pela UniOeste, especialista em Marketing e Auditoria e Gerência Financeira, mestrando em Administração na Uni. Atualmente ele é o docente e diretor de Planejamento do IFRO. Então, gente, nossa disciplina tem a seguinte ementa. A gente vai tratar sobre o perfil do empreendedor, tipo de empreendedores, arranjos produtivos, processo de empreender, né, do empreendedor, que é a identificação de oportunidades, o plano de negócio, a busca de financiamentos, assessoria para o negócio e questões legais da constituição da empresa e outras recomendações para que você consiga ser aí um empreendedor. Então, gente, empreendedorismo, ele serve tanto para a vida pessoal como a vida profissional. Espero que você acabe compreendendo a importância desse ensinamento, desse conhecimento para você enquanto profissional. Vamos lá. O objetivo da nossa disciplina, então, é compreender as características do empreendedor, dos aspectos do ato de empreender, visando a identificação de técnicas de aproveitamento de oportunidades do mercado, a fim de proporcionar o desenvolvimento pessoal e social. Então, essa disciplina, ela vem com conhecimentos para que você consiga aí, futuramente, ou se você já é um empreendedor, consiga estabilizar o seu negócio no mercado em que você atua. Se você já tem clientes e já faz um serviço de informática, já presta serviços, eu já posso dizer que você já é empreendedor. Se você não tem isso muito bem organizado, é nesse momento aqui que você vai conseguir informações valiosíssimas para que você consiga melhorar o seu negócio. Não é mesmo, professor Gilberto? Isso, professora. A gente começar a analisar alguns históricos, alguns dados de pesquisas no Brasil, no estado de Rondônia, a gente percebe que muitas empresas, elas iniciam e acabam fechando num curto espaço de tempo. Então, o nosso objetivo na disciplina de empreendedorismo é conseguir dar uma pequena orientação para vocês, para que vocês consigam conduzir os seus negócios dentro da área da informática, né, da internet, para que não venha a ocorrer como ocorre com muitas empresas, né, no estado ou no Brasil mesmo, que acabam fechando nos 3 primeiros anos de vida. E isso realmente é um dado histórico, um dado real, que acontece por quê? Porque as pessoas não estão bem preparadas para conduzir o seu negócio. E vocês vão, dentro dessa fala do professor, vocês vão compreender no decorrer das aulas que o principal fator para que alguns negócios venham a falir é a falta do planejamento, né, professor? A gente não está acostumado a planejar. Na verdade, no Brasil é um hábito, né? É uma falta do hábito do planejamento, exatamente. Na verdade. Exatamente, então vamos ter e criar esse hábito. A gente tem que criar esse hábito e conduzir isso de uma maneira melhor possível para a gente conseguir atingir os objetivos. Exatamente. Pessoal, então vamos ver o cronograma de assuntos que a gente vai ter nessa aula e nas próximas aulas. Então, nessa primeira aula, nós vamos ver o conceito de empreendedorismo, importâncias e vantagens de ser empreendedor, a diferença entre administrador e empreendedor, os tipos e características de empreendedores, conceito de empresa e práticas de empreendedor. Na próxima aula, dia 2/9, vamos adentrar
no assunto de planejamento e falar sobre o plano de negócio, toda a sua estrutura, como faz para elaborar esse plano de negócio. No dia 9/9, nós vamos tratar sobre inovação, criatividade, flexibilidade, ideias, riscos, oportunidades. Vamos dar dicas aí dos primeiros passos que você tem que fazer para abrir um negócio, assessoria do negócio e financiamento e outras práticas de empreendedores. Na última aula, nós vamos ter revisão e prova. Dentre essas aulas, no decorrer dessas aulas, durante as semanas, vocês vão ter atividades no AVA, atividades relacionadas às nossas aulas, às nossas teleaulas. Ok, gente? Então, vamos ver o que nós vamos ver na aula de hoje. Então, vamos ver a importância, vantagem e desvantagem de ser empreendedor, a diferença entre administrador e empreendedor, tipos de empreendedor, características, conceitos e tipos de empresa e vamos falar um pouquinho sobre o que é arranjo produtivo local. Ok, gente? Esse aí é o nosso roteiro, né, da aula de hoje e o nosso roteiro para as outras aulas também. Espero que vocês acompanhem, que vocês aprendam bastante e que vocês gerem ou criem um significado para esse conhecimento na vida de vocês, porque eu espero que cada um aí na sala, aí com os seus colegas, cada um queira melhorar. E o empreendedorismo, ele tem essa ideia de melhoramento de vida, né? Se você quiser abrir um negócio, você já pode se considerar um empreendedor. Mas como fazer isso com menos risco, com menos chance de acontecer algumas situações que podem prejudicar ao invés de te ajudar. Vamos lá então. O que é então empreendedorismo? Empreendedorismo é o aprendizado pessoal que impulsionado pela motivação, pela criatividade, iniciativa, busca a descoberta vocacional, a percepção de oportunidades e a construção de um projeto de vida ideal. Então veja, eu gostaria que vocês prestassem atenção nessas três palavrinhas: motivação, criatividade, iniciativa. Todas elas devem partir do ser empreendedor, da pessoa que quer empreender. E ela busca o quê? Ela busca uma descoberta. Eu estou descobrindo que eu gosto muito de trabalhar com websites, na área de informática, vendendo produtos de informática, ou sei lá, se vocês enveredarem para um restaurante, enfim. Eu descobri a minha vocação, o meu talento para fazer determinada coisa. Busca ainda a percepção de oportunidade. O que está faltando na minha cidade que eu posso oferecer? Oferecer para as pessoas e também conseguir melhorar de vida com isso. E a construção desse projeto de vida ideal, que eu gosto de frisar bastante. Gente, projeto de vida ideal é tudo que faz você melhorar. Você tem um projeto de vida, você tem um tino, talvez, ou um talento, então você quer pôr isso em prática. Então, o empreendedorismo, ele pode te ajudar. O conhecimento de empreendedorismo, ele pode te ajudar a chegar a um projeto de vida ideal. O que é um projeto de vida ideal? É que eu viva bem, que minha família viva bem, que as pessoas que me rodeiam, que trabalham para mim, também consigam viver bem. Então, esse é um projeto que por trás tem aí o conhecimento do empreendedorismo, que pode melhorar a vida de muita gente, a sua e de quem rodeia você. Vamos lá, então. Então, o que é empreender? Empreender é criar algo novo que gere valor financeiro ou social. Então você pode ver aqui que empreender é você trazer uma novidade para o mercado e gerar esse valor financeiro para você e para as pessoas que trabalham para você. O empreendimento é um comportamento e não um traço de personalidade. Isso é muito importante. Quer dizer, você não nasce empreendedor, você se torna empreendedor. E suas bases são o conceito e a teoria e não a intuição. Por que a gente trouxe esse conhecimento aqui para você? Porque a gente
quando pensa em empreender, empreendedor, busca aí na sua memória o que você pensa quando a gente fala em empreendedorismo. A gente pensa, é o cara que foi lá, fez de qualquer jeito e deu certo. Mas nem todo mundo dá certo. Então, gente, isso aí é trabalhar com improviso, com intuição. Pode ser feito diferente. O empreendedorismo, ele pode vir de um conhecimento mais rebuscado, um conhecimento que te traz bases fortes de planejamento, te traz conhecimentos práticos sobre como implementar uma empresa, como organizar. E isso vai ser algo que vai te ajudar a consolidar a sua empresa. E não vai ser aquele negócio, eu tive uma ideia, eu vou lá fazer de qualquer jeito, aí depois não dá certo. É como o professor Gilberto falou, muitos negócios não dão certo. Por quê? Porque não se planeja. Então, o empreendedorismo, a pessoa empreendedora, ela não nasce empreendedor. Ela se cria, ela se torna, ela desenvolve habilidades e se torna uma empreendedora. Alguma coisa, professor? Não, só ressaltando, pessoal, alguns podem se perguntar, mas por que nós estamos estudando empreendedorismo e informática para a internet? Aí eu lembro de algumas situações, se a gente for analisar o histórico de vida de Bill Gates, Steve Jobs, Sim. Foram empreendedores. Eles tiveram uma iniciativa, alguma ideia diferente e conseguiram ser as pessoas que são hoje. E, na verdade, existe um mercado na área de vocês, na área da internet e de informática, muito amplo para se atuar. A gente vê hoje, há um tempo atrás, começaram a lançar aí jogos online na internet e eu me perguntava, gente, de onde eles retiram recurso, dinheiro para manter esses jogos, para pagar os sites? Hoje você vê esses jogos com muita propaganda, muita divulgação de outros produtos e o grande faturamento às vezes está aí. Às vezes não é você ter um produto que venda alguma coisa, mas você criar um produto que as outras pessoas tenham interesse em negociar. E exemplos há muitos exemplos desse tipo por aí, muitos exemplos. Então o campo de mercado para quem trabalha com internet e informática é muito amplo e a gente tem que conhecer um pouco do empreendedorismo, saber e aprofundar nesses conceitos para que não aconteça o que acontece em alguns casos, que a pessoa inicia, gasta dinheiro em cima no seu negócio e acaba às vezes não tendo o retorno que almeja, né? É claro. Eu fico imaginando, vocês estão fazendo o curso de técnico em informática para a internet. Onde vocês vão trabalhar? Então, gostaria que vocês pensassem muito bem. Professora, eu vou trabalhar no negócio próprio. Então, você está na disciplina correta, empreendedorismo, fazer o seu negócio. Da melhor maneira, da maneira que vai te provocar aí menos prejuízo possível. Ok, gente? Vamos lá, então. Então, o empreendedor. Empreendedor, ele vem da palavra latim impredere, decidir sobre uma tarefa laboriosa. E ainda temos aqui outro significado, que vem da palavra francesa, entrepreneur, e deu origem à palavra entrepreneurship, que é espírito empreendedor. Então, essas aí são algumas semânticas, né? Alguns históricos do que é empreendedor. Mas quem que é essa pessoa empreendedora? Eu trago aqui um conceito de Schumpeter, um conceito de 1949, muito tempo, né, professora? Muito tempo. Mas que ele é tão atual e que ele traz um conceito que ele acaba sendo inquebrável, assim, por outros. Vai sendo reelaborado e tudo mais, mas ele vem trazer o que é esse empreendedor, o que é uma pessoa empreendedora. Então, o empreendedor é aquele que destrói a ordem econômica existente pela introdução de novos produtos, novos serviços, pela criação de novas formas de organização ou pela exploração de novos recursos e materiais e tecnologia. Veja quanto que você pode inovar, o quanto que você pode empreender. Eu gostaria que vocês focassem aqui na imagem e veja como é a evolução aqui, por exemplo, desse aparelho que utilizamos até hoje, o computador. Ele antes era assim, com mais espaço, ele foi reduzindo e isso passa por um processo de inovações, pessoas que criam o computador de uma forma mais moderna. Agora ele vem afinando mais e aqui agora a gente chega ao que a gente tem, que é o notebook, mas ele passou por um processo de inovação. E quem que inovou, gente?
o empreendedor. Foram empreendedores de qual área? Da área da informática. Eles que trouxeram essas inovações, colocaram no mercado, alguns conseguiram tirar vantagem financeira disso, outros não. Aí vieram outros modelos melhores, mais aceitos no mercado, e aí sim vai. Então, o empreendedor, ele é um inovador. Ele é uma pessoa criativa que traz essa destruição, como Schumpeter fala, né? Destruição de algo que já existe pela criação e a reposição de algo novo no mercado. Se eu tinha um computador grande e alguém inventou um computador mais bacana, que dá para você levar para os cantos, para os lugares e tudo mais, eu me interessei enquanto cliente. Então, você veja, esse é o processo do empreender. Você traz algo novo no mercado e aí você testa isso financeiramente. Se dá certo, o seu empreendimento deu certo. Certo, professor? Certo, exatamente. A gente vê que essa evolução ela é constante. E você falou um termo que a gente vai discutir para frente também, a questão da inovação. E Schumpeter é um dos autores que trabalha com esse conceito de inovação e trabalhou também com a origem do conceito de empreendedorismo também. Então, essa inovação ela é constante. Muitas vezes você vê algum produto novo ou qualquer melhoria que existe no produto, teve alguém que inovou e teve um empreendedor que bancou essa ideia ou que trabalhou para que ela viesse para o mercado. Ok. Vamos lá, então? A gente trouxe aqui mais um conceito de empreendedor. O empreendedor é uma pessoa que enxerga uma oportunidade aliada a um sonho, a uma ideia, tem coragem de colocá-la em prática, cria um diferencial relacionado ao novo negócio, um projeto social ou mesmo uma inovação dentro do ambiente de trabalho. Então aqui esse conceito, ele já traz outras possibilidades. Ela cria um diferencial. Esse diferencial pode ser um projeto social, pode ser uma inovação, um evento novo que dá certo financeiramente, ou pode ser dentro do ambiente de trabalho, ok? Então você veja que existem várias formas de inovar e a gente vai ver muitas delas agora. Mas antes, vamos ver qual que é a importância de estudar o empreendedorismo. Então, o empreendedorismo, ele fortalece as micros e pequenas empresas, ele tem uma importância social aí, incentivar a geração de emprego e renda, mais outra importância social, desenvolver a economia nacional, tornando-a resistente aos períodos de crise, proporcionar ferramentas para planejamento de negócio e contribuir para melhorar a qualidade de vida das pessoas, que além de ser um benefício social, isso aqui pode ser um benefício pessoal. Já pensou você empreender e melhorar a sua vida, a vida da sua família, a vida de quem depende do seu negócio para trabalhar? Então veja que o empreendedorismo ele acaba beneficiando várias pessoas, né? Você empreender e lançar um novo negócio no mercado acaba melhorando a sua vida e a vida de quem você vai trabalhar, conviver ali no dia a dia. Então, gente, se estiverem pensando em empreender, o momento é agora de pegar conhecimento para empreender da maneira correta, né? Então, ajudar o mercado a ficar mais consolidado e o seu empreendimento também ficar mais consolidado para sobreviver nesse mercado. Gente, então, quais são as vantagens e, lógico, as desvantagens de empreender? Então, vamos começar pelas vantagens. A vantagem é que você vai ter liberdade para criar. Aliás, né? Afinal, o negócio é seu. Definir seu próprio horário de trabalho, determinar sua renda, definir onde quer chegar na vida profissional, se você vai ficar com aquele negócio, você vai abrir outras filiais, se vai pôr para franquia, enfim. O que eu vou fazer com esse negócio? Você pode decidir. Ser desafiado constantemente. E eu acho que isso aqui é o alimento, né? O desafio é o alimento do empreendedor. É o que faz ele impulsionar e melhorar, tentar melhorar sempre aquele negócio, aquele ramo de negócio. Agora, gente,
É claro, nem tudo são flores no empreendimento. Quais são as desvantagens? Olha lá, poucas possibilidades de erro. É por isso que você tem que começar o negócio da maneira correta, né? Você tem poucas possibilidades de cometer erros com esse empreendimento. Acúmulo de responsabilidades, você vai ser o dono do negócio, portanto, 100% sua responsabilidade vai ser sua. Afastamento de vida social, familiar, em especial no início, porque não é um mito quando você ouve as pessoas falando, os primeiros 6 meses, o primeiro ano de quando eu implementei a minha empresa, eu trabalhei muito, eu tive que gastar pouco. Isso é verdade. Isso é questão de foco. Você tem que melhorar a saúde do seu empreendimento para que ele possa caminhar mais tranquilamente no futuro. Não pense que tudo são flores. Não é tão fácil, né, professor? Na verdade, até alguns autores trabalham com a questão também do risco. Ou seja, empreender, você que vai empreender, você vai correr riscos. Qualquer atividade nova que você inicia e você não tem um embasamento muito grande sobre o mercado, ele propicia um risco. Mas a gente está aqui para fazer com que você, empreendedor, minimize esse risco seja calculado e que você consiga trabalhar para evitar com que a empresa venha a ter consequências negativas. E esse risco ele é iminente do mercado. Qualquer empresa, qualquer negócio está sujeito a riscos por concorrência ou situações da economia, isso pode acontecer. Mas essa também é uma das desvantagens, mas a gente tem que trabalhar, criar ferramentas, possibilidades para minimizar esse risco. Ou seja, você tem que conhecer o seu negócio, tem que conhecer o mercado que permeia aí o seu negócio. Então, todas as previsões que ocorrem, todas as situações que geram-se na sociedade que vai afetar o seu negócio, você tem que conhecer, né, professor? Tem que estudar. Exato. Isso é um tema para nossas aulas, nas próximas aulas a gente vai discutir sobre isso também. Ok. Então, gente, vamos ver mais um pouquinho. O que você considera mito e realidade dentro do empreendedorismo? Por que eu trago isso? Porque a gente tem um pensamento formado sobre empreendedorismo e às vezes esse pensamento ele é errado, né? Porque o empreendedorismo é algo bem um pouquinho diferente do que a gente sabe do senso comum. Professor, o que você está falando? Vamos ver então. Olha lá, empreendedores são natos, nascem para o sucesso. Então, gente, empreendedores eles não nascem para o sucesso. Acaba que isso aqui é uma afirmativa errada. Lembra que a gente viu lá no conceito que empreendedores eles não nascem, eles aprendem, eles transformam a sua personalidade empreendedora. Então, o que é certo? Olha aqui embaixo. Empreendedores adquirem habilidades, competências necessárias para o negócio. Quer dizer, eu aprendo algumas técnicas, eu desenvolvo algumas habilidades para que eu possa me tornar empreendedor. Eu não nasço cheio da grana, em berço de ouros, não é, professor? É verdade. Eu tenho que buscar, estudar. Essa é a situação real de quem é empreendedor. Então, tem que buscar, tem que pesquisar, tem que estudar. E eu acho até que é por isso que os alunos hoje estão aqui no curso, né, professor? Buscando conhecimento para conseguir entrar no mercado de trabalho ou até para criar o seu próprio negócio e dessa forma criando habilidades, conceitos e conhecimentos para conseguir superar na vida, crescer, evoluir, na verdade? É claro, isso faz todo sentido. Vocês estão procurando e estudando para que melhorem de vida, né? Para melhorar de vida. Então, gente, qual outros mitos a gente tem? Viu, professor? Empreendedores são jogadores e assumem riscos altíssimos? É o que a gente comentou antes, na verdade. Então, eles não assumem riscos altíssimos, eles não vão fazer as coisas no improviso. Isso é errado, gente, porque você está lidando com valores que a gente não tem para, assim, quem que tem muito recurso aí na vida, né? Quem que tem muito dinheiro, nem professor? Não é todo pra mundo. Para estar gastando assim no improviso, né? E depois acontece alguma coisa e perde. Exatamente. Por isso que eu mencionei antes, o empreendedor assume risco, mas calculado.
Por isso que é um planejamento, há toda uma forma de se trabalhar para que se evite de correr riscos sem um planejamento antecipado. É isso. Então, olha só, gente. Empreendedores planejam e assumem riscos calculados, como o professor disse. Então, você vai sempre verificar o que pode ser feito, o que pode ser pensado e planejado para o seu negócio dar certo. Você não vai aí trabalhar de olhos vendados e ficar à sorte, né, do mercado, ok? E o que eu posso mais falar para vocês sobre mitos e realidades? Olha cá, empreendedores são lobos solitários, não conseguem trabalhar em equipe. É verdade, professor? Não, de forma alguma. Até porque sozinho ninguém consegue chegar a atingir o objetivo. Para tudo na vida, como tem um velho ditado que diz, ninguém é uma ilha, né? Nós sempre precisamos trabalhar em equipe, nós precisamos, principalmente o empreendedor, ele tem que ter a concepção de que ele vai gerenciar pessoas, vai conduzir uma atividade e não vai conseguir fazer isso sozinho. Ele tem que ter um perfil, criar habilidades para que ele possa conviver em grupo com as demais pessoas que vão trabalhar com ele nesse empreendimento. É isso aí. Então, gente, o que seria a afirmativa verdadeira, a realidade de ser empreendedor? Eles conseguem envolver outras pessoas, influenciando-as com seu otimismo. Então, ele vai influenciar essas pessoas para que elas também acreditem no seu negócio, no que você está querendo chegar. Então, essas pessoas, elas vão te ajudar por acreditar no que você está fazendo e ver que você está planejando e que o que você está fazendo tem potencialidade de dar certo, e você consegue, então, com esse auxílio, chegar ao seu objetivo final. Ok, gente? Então, tira da cabeça de vocês que empreendedor é alguém que deu certo por sorte. Existem pessoas assim, ou histórias assim, mas o empreendedor, aquele que vai chegar, tornar o seu empreendimento estável no mercado, é aquele que estuda, que olha o que está acontecendo ao seu redor, que faz pesquisa de mercado e que conhece e gosta do seu negócio. Então, não vão fazer as coisas só por fazer. Tem que gostar, tem que ter talento, tem que ter um sonho. Você tem esse sonho de melhorar de vida através do negócio, de um empreendimento. Então, se você tem isso aí já é meio caminho andado para que você consiga fazer o negócio dar certo. Ok? Vamos lá. Então, qual que é a diferença entre administrador e empreendedor? O professor Gilberto pode falar para a gente. É verdade. E isso é uma situação, professora, que às vezes muitas pessoas confundem o administrador com o empreendedor. Então, as principais diferenças. O administrador ou o gerente, ele geralmente utiliza os recursos com eficiência, né, para alcançar os resultados. Outra característica, ele se adapta-se às mudanças. Ele também analisa racionalmente as questões do trabalho, né, um pouco mais racional, ele decide por dados, por informações. Ele atende às regras e à estrutura das empresas. Ele também concentra suas ações nos processos e na área que atua. E já o empreendedor, ele, através de objetivos e visões, torna os recursos uma realidade. Ou seja, ele é um visionário, ele busca novas situações, novos mercados, novas oportunidades. Ele também promove mudanças, né? Isso é uma diferença significativa, porque muitas vezes, gente, o administrador, ele fica calcado ao dia a dia da empresa e acaba com medo de assumir riscos em função do seu cargo ou por ter um medo do que pode acontecer com o mercado. Já o empreendedor, ele promove mudanças. Por quê? Porque ele quer buscar algo melhor, mas promover essas mudanças sempre com o risco calculado, não é verdade? Vive entre ideias, ação e criatividade, isso é um aspecto muito importante da área do empreendedorismo. Eles criam atividades e funções que estruturam a empresa e também, por último, concentram sua ação na criação de processos, produtos de forma inovadora. Esse último tópico também é importante porque a gente vê muitas pessoas que passaram a ser empreendedores. De que forma que eles surgiram? Às vezes tem muito conhecimento técnico em alguma atividade, alguma área, e era funcionário de alguma empresa. Quando, de repente, ou através de pesquisa ou da vivência, vislumbra uma nova oportunidade de mercado com o seu conhecimento operacional, ele passa a investir
nessa nova realidade. Às vezes você trabalha numa empresa, produz um produto de uma determinada forma e ele acaba vislumbrando, poxa, mas eu podia fazer isso diferente, podia criar algo diferente. E acaba utilizando o seu conhecimento para ti, para empreender um novo negócio. E isso acaba sendo uma oportunidade que ele vê dentro do negócio ou do empreendimento de outras pessoas. Exatamente. E a oportunidade surgindo, não é verdade? Ok, gente, então vocês não vão ser administradores, a não ser que vocês façam uma graduação de administração, como nós fizemos, né, professor? Vocês serão empreendedores, então não misture as coisas. Empreendedores, eles têm outras características, apesar de trabalhar no mesmo ambiente do administrador, certo? Então vamos lá? Quais tipos de empreendedores a gente pode encontrar, a gente pode conhecer? Então aqui eu trago o primeiro tipo de empreendedor, que é o intraempreendedor. Ele é o funcionário de uma empresa que trata o negócio como se fosse seu, assumindo responsabilidades por suas decisões dentro dessa empresa. Ué, professora? Ué, professor? Poxa, eu acho... Não era só o empreendedor o empreendedor não era só aquela pessoa que montava um negócio e abria uma empresa? Mas esse é um aspecto muito importante, gente, porque não só iniciando um negócio você empreende. Você pode empreender também dentro da empresa, porque a gente sabe que as empresas elas são compostas por 3 principais recursos: capital, recurso financeiro e recurso humano. E o recurso humano somos nós que trabalhamos na empresa. E esse eu acho que é o principal aspecto que as empresas têm que tomar em consideração, referente ao recurso humano. E são as pessoas que fazem a mudança dentro da empresa. Não adianta eu ter uma estrutura tecnológica, uma estrutura de prédios, instalações, equipamentos, enfim, top de linha, você não ter pessoas qualificadas para isso. E as pessoas têm que buscar conhecer novos conhecimentos, buscar inovar dentro da empresa também. E essas pessoas são os empreendedores, ou intraempreendedores. Intraempreendedores, né? Ou, gente, empreendedor interno também. Também. Exatamente. Então, essa pessoa, por exemplo, busca aí na memória vocês que já trabalham faz tempo, né? O Joãozinho, a Mariazinha, eles vão lá, entraram um dia desse, já subiram de cargo, nossa, já estão recebendo isso, já pegou uma outra função. Por que será? Porque essa pessoa trata o negócio como se fosse dela. Ela acaba visualizando, essa sala podia ser assim, o atendimento podia modificar nisso, e não fica só guardado com ela, mas ela expõe isso para o dono do negócio, e o dono do negócio vai e acredita, e essa pessoa acaba tendo crédito, acaba empreendendo no ambiente de trabalho. Isso é importante para as pessoas que não têm aquele tino de montar negócio, mas que vai aí buscar sempre melhores empregos. Essas pessoas que são intraempreendedoras, elas sempre ocupam os melhores cargos em melhores empresas. E um exemplo prático, assim, bem corriqueiro, é quando você chega numa empresa ou numa repartição pública, você vai buscar uma informação e a pessoa que te atende fala, não, isso não é comigo. Caramba, gente, se eu vou buscar uma informação, se não é contigo, me oriente para onde tem que ser encaminhado. E isso acontece muito. A pessoa simplesmente se nega da informação. Então, ela, na verdade, ela não está agindo como se o negócio fosse seu. Às vezes acaba afastando o cliente. Né? Então vamos lá, gente. Temos também outros tipos de empreendedores, que é o empreendedor independente. É aquele clássico que a gente conhece, é uma pessoa que aproveita oportunidades e cria o seu próprio negócio. Aqui não tem muito segredo. Um outro tipo de empreendedor é o empreendedor social. Esse conceito é um conceito mais recente. É uma pessoa comprometida com as causas humanitárias. Elas participam, no caso, ativamente de projetos sociais. E está preocupada em resolver problemas da sociedade. Uai, que problema, professora? Nossa sociedade não tem muito problema, violência, a pobreza, a miséria, a desnutrição, enfim, são vários problemas sociais que esses empreendedores, os denominados empreendedores sociais, vão tentar resolver. Mas como? Eles vão, através de abrir um negócio, da abertura de uma empresa, eles atendem uma determinada população. A gente vai ver isso ainda hoje. Vamos ver agora quais são as características do empreendedor. Então, são muitas características que o empreendedor pode ter, ok, gente?
Uma delas aqui é a visão, né, que é a capacidade mental de projetar o futuro, você ver lá na frente, chegar lá na frente. Criatividade, que é a capacidade de criar novos produtos e modelos e métodos. Autoconhecimento, reconhecer quais são os seus pontos fortes e os pontos fracos. Quando você reconhece isso, você produz um autoconhecimento que vai te fazer o quê? Desenvolver esses pontos fracos, principalmente. Ter persistência, agir continuamente para a implantação do sonho, que aí é o seu negócio. Ter energia, constantemente buscar meios, recursos, parcerias para atingir os objetivos. Comprometimento, vem aí uma certa dedicação, disposição constante para concretizar esse negócio. Obstinação, motivar-se com os desafios, sempre superando-os. Entusiasmo, que é ter paixão pelo que você faz. Gente, quando for empreender, tenham paixão pelo que você faz, ou façam aquilo que você tem paixão. Que seja uma ideia que você goste, que seja uma área que você tenha domínio. Liderança, fazer com que as pessoas acreditem e contribuam com o seu negócio. Ele envolve aí riscos, como o professor já falou, né? O empreendedor, a área de empreendedorismo envolve risco, que é administrar os riscos de forma calculados ou inesperada para concretizar o seu negócio. Então acaba que você vai ter que verificar esse cálculo para ter aí uma ação imediata quando houver alguma questão, alguma situação inesperada. Vamos ver outros mais? Gente, além daquelas características, a gente pode frisar, listar várias outras, como iniciativa, planejamento, busca do conhecimento, ter organização, fazer uma rede de contatos, que seriam as parcerias, é importantíssimo. De determinação, dinamismo, dedicação, coragem, autonomia, independência, tomador de decisões. Assustou um pouquinho? É claro que assusta. Uma pessoa só não consegue ter essa gama de características, habilidades. Seria a pessoa perfeita, hein, professor? Pois é, mas a gente... todas as pessoas têm uma característica diferente uma da outra, não é verdade? Uhum. Então, isso são características que seriam essenciais para o empreendedor, mas é óbvio que alguns vão desenvolver algumas mais e outras menos. Exatamente, pessoal. Então, não espere que vocês tenham todas essas características. Eu sei que vocês têm uma ou outra, tem deficiência em algumas dessas, e por vocês reconhecerem que tem algumas deficiências, vocês podem por aí buscar ajuda e buscar desenvolver essa habilidade que ainda falta na sua personalidade. Ok, gente? Gente, vamos agora assistir uma história de um empreendedor. E eu quero que vocês prestem bastante atenção, que a gente volta daqui a pouquinho. Olá! Na aula de hoje você verá que saber empreender é importantíssimo para o sucesso de um negócio, seja para empresários de pequena, média ou grande empresa. Para isso, conversamos com o empresário Jefferson Marques, que contou para nós sua experiência pessoal como empreendedor. Acompanhe. Sou Jefferson, sou proprietário da Agência Arte, trabalho com audiovisual já faz mais de 10 anos e eu resolvi abrir um próprio negócio, né, ser um empreendedor, porque acho que já estava mais do que na hora eu pegar um caminho próprio aí de ver esse lado comercial dentro da minha área. Eu achei que estava na hora de eu empreender, de eu começar algo comercial próprio, porque eu via uma necessidade no mercado. Eu comecei num ritmo mais lento, também não sabia a proporção que isso ia seguir e foi surgindo naturalmente, foi aumentando a demanda e eu vi que de uma forma natural eu teria que dar um passo a mais nessa questão da empresa.
No início tudo é mais difícil, você trabalha sozinho, você começa a fazer várias atividades, mas o retorno, você sabe também que é a longo prazo, mas você se sente mais presente dentro do mercado, porque, querendo ou não, a economia hoje em dia, ela está nos empreendedores, com muita dificuldade. Eu acho que quando a gente vai vencendo essas dificuldades que também são naturais, acho que te dá uma força até mesmo. As pequenas dificuldades você acha engraçado, por que você não enfrentou isso antes, né? Você tinha um receio das coisas que eram pequenas e não sabia as dificuldades maiores que viriam, mas a gente vai superando uma a cada dia e eu acho que esse é o caminho que tem que ser seguido mesmo. As dificuldades são administrativas, são impostos, são muitos impostos, então a dificuldade é essa. Como vimos neste exemplo, a chave para o sucesso de uma empresa é ser um bom empreendedor e planejar todos os passos que a empresa deve tomar. Espero que tenhamos te ajudado. Bons estudos e até a próxima. Viram, pessoal? Não é fácil empreender, mas o empreendimento traz aí uma satisfação, pessoal. É interessante quando o entrevistado fala que ele sentiu a necessidade, por conta que ele estava trabalhando com esse ramo de negócio muito tempo e tal, ele sentiu a necessidade de montar o seu próprio empreendimento. Veja só, ele viu essa oportunidade, sentiu vontade de montar o seu negócio. Isso aí é ter sonho, é ter talento e conhecer sobre a área que você quer atuar. Ok, gente? Então, espero que tenha deixado aí uma sementinha para você, né? Um gostinho mais para ser empreendedor. Não é tão fácil, né, professor? Tem as cargas tributárias, tem as pessoas que você trabalha junto, tem todo esse relacionamento humano, mas é possível. É possível, tanto que no exemplo do profissional aí da área de fotografia, né, a gente vê que é um exemplo comum. Ele é comum, muitas pessoas trabalham em determinado segmento, têm o conhecimento, o know-how sobre o assunto e, num certo momento, quer algo mais na sua vida e acaba buscando a oportunidade de empreender no seu próprio negócio. É bom, gente, traz satisfação você ter a própria empresa. Falando em empresa, então vamos saber ou conhecer o que são as empresas, apesar que eu sei que você já tem um certo conhecimento, porque a maioria de vocês já trabalham nelas, mas vamos sistematizar esse conhecimento. Então, o que são empresas? Para começar, gente, empresas é o ambiente onde o empreendedor vai operar, vai trabalhar, vai fazer o seu sonho acontecer. É através das empresas, ok? Ou trabalhando numa empresa para alguém e empreendendo dentro dessa empresa ou abrindo o seu próprio negócio. Você vai constituir aí uma empresa. Então, empresa é um espaço em que se articulam vários recursos. Então, quais recursos são esses? Tem os recursos humanos, que são constituídos pelas pessoas que trabalham com você. O financeiro, recurso financeiro, que seria o capital de giro. Recursos materiais, que poderiam ser aí os equipamentos que você utiliza, conhecimentos técnicos, que são os sistemas, os procedimentos que são feitos dentro da sua empresa. E para que tudo isso? Para oferecer atendimento ao mercado através da comercialização de produtos ou também serviços. Então, tudo isso que nós vimos é o conceito de empresa. Então, o que é uma empresa? É um espaço que opera aí 4 desses recursos para que você consiga oferecer produtos ou serviços. E o que são, então, esses produtos e serviços? Produto, gente, possui atributos tangíveis, pode ser tocado, experimentado, testado antes de você comprar. O serviço já é o contrário. Tem características intangíveis e a avaliação de sua qualidade só poderá ser feita após a sua compra. Isso é bem específico, né? Se você vai no restaurante, você vai saber se aquele serviço é de qualidade só depois que você passar por ele, ok? E produto você escolhe e leva. Vamos lá? Então, quais tipos de empresas a gente pode falar aqui para vocês? Nós temos aí as empresas indústrias, industriais, no caso,
que são as que produzem grandes quantidades de produtos para consumo. Então a gente vê aqui uma figura representa uma grande produção em massa, né? Então são espaços grandes que contemplam aí uma produção maciça e que leva para vários locais, pode ser a nível país, a nível mundial. Vemos também empresas comerciais, que são empresas que vendem mercadorias e produtos acabados diretamente ao consumidor, que seria o mercado varejista, ou aquelas que compram do produtor para vender ao varejista, que seria o mercado atacadista. Então são empresas menores, que trazem aí uma função comercial mais próxima aí do consumidor, ok? Vamos lá? Empresas prestadoras de serviços são as que fornecem atividades e trabalhos especializados em áreas como saúde, educação, transporte, lazer, consultoria financeira, entre outros. Então, gente, empresas prestadoras de serviços, elas costumam ser empresas menores, né, médias até, mas que elas tem no nosso mercado a grande porcentagem de fatia do mercado. Acaba sendo que nosso mercado, elas movem nosso mercado assim mais até do que empresas comerciais ou empresas industriais. Ok? Empresas sociais, como eu disse para vocês, é um conceito recente. Elas podem oferecer tanto produtos como serviços, mas ela tem um diferencial. O diferencial delas é que não visam somente o lucro, elas visam principalmente o benefício social. Empresa social procura promover atividades ou projetos sociais que auxiliam na solução de alguns problemas da sociedade. Então, empresas sociais, né, é o ambiente onde o empreendedor social vai fazer o quê? Ele vai fazer o processo de comercialização ou de produtos ou de serviços, mas também vai fornecer para a comunidade, oferecer algum benefício social. Por exemplo, eu posso vender algum produto, mas parte do meu lucro eu volto para comunidade ali do meu bairro, por exemplo, que talvez seja uma comunidade carente, e através de quê? Pode ser de capacitações, de oficina, de conhecimento, enfim, ele vai ajudar aquela população a se desenvolver de alguma forma. Professor? Professora, só para tirar uma dúvida, nessa empresa social a gente poderia caracterizar as cooperativas, as associações de bairros, que às vezes trabalham tipo assim, no ambiente regional e o recurso fica para os próprios associados. Poderíamos, se parte do recurso dessa empresa fosse voltado para fornecer alguma ação de benefício para aquela comunidade. Para a comunidade, né? Se for, por exemplo, uma cooperativa, né? Mas a cooperativa reveste todo o seu lucro dentro da empresa, aí a gente não pode caracterizar como uma empresa social. Entendi. Ela vai ser uma empresa de serviço, uma empresa, enfim, com um grupo maior de pessoas comandando aquela empresa. Tem que ter esse perfil, gente. Parte do lucro vai para a sociedade como benefício para alguma comunidade, alguma coisa. Vamos lá, então? Mais um tipo de empresas, que são as empresas virtuais. Podem ser sociais, podem ser comerciais, podem ser prestadoras de serviço. Olha lá, empresas virtuais, elas podem ser todas as outras, porém, diferem das demais por disponibilizar seus produtos e serviços pela internet. Então, são consideradas eficazes quando conseguem transformar os seus visitantes em compradores. Então, esse é o perfil da empresa virtual. Né? Quando alguém visita o site e se aquele site conseguir chamar a atenção daquele cliente e tornar aquele cliente o comprador, aí sim essa empresa pode dizer que essa empresa está dando certo. Tem que ter esse link, tem que trabalhar muito com marketing, né, professor? Verdade, eu acho que esse
esse aspecto da empresa virtual é um ponto onde vocês, que são alunos de informática para a internet, tem o foco, não é verdade, professora? O foco de vocês está dentro dessa área, porque a gente vê que a internet hoje ela tem uma possibilidade muito grande de empreender, de buscar novos empreendimentos e trazendo até uma lucratividade boa. Né? Então vamos continuar aqui, ver os próximos slides. Ok, vamos ver agora, gente, o que seria um arranjo produtivo local. Lembra que lá no começo eu traria esse conceito de arranjo produtivo local? Por que, professora, vai falar sobre arranjos? Porque no nosso estado nós temos bastante arranjos produtivos locais e isso acaba sendo característica de algumas cidades menores. Mas vamos tentar compreender o que seria isso. Arranjos produtivos locais, eles são aglomerações territoriais de agentes econômicos, políticos, sociais que apresentam vínculo com o mesmo conjunto específico de atividade. Ou seja, se eu tenho uma região que ela é ótima produtora de, por exemplo, café, e que vários empreendimentos que existem naquela região, naquela cidade, sejam empreendimentos ou empresas que trabalham com esse mesmo produto. Eu posso chegar a caracterizar aquele local como um local que tem arranjo produtivo local, que seria movido ao produto café, ok? Os arranjos, as APLs, os APLs, que seria aí, como ela é conhecida, a APL, ela envolve participação e interação de empresas e suas variadas formas de representação e associação. Quer dizer, ela mobiliza não só o produtor do café, vamos dizer assim, mas ela mobiliza a empresa que faz o pacote do café, né, aquele pacotinho e vende para esse produtor, a empresa que beneficia o café, a empresa, por exemplo, o restaurante que vende só café. Então, todos eles participam com esse produto e eles juntos configuram aí um APL. Inclui diversas organizações públicas, privadas, voltadas para formação e capacitação de recursos humanos, né, que são as pessoas que trabalham nesses empreendimentos, trabalham com pesquisas e desenvolvimento, política, promoção e financiamento. Ok, gente? Então, o APL, ele acaba se configurando um local que tem uma vantagem competitiva. O que seria essa vantagem competitiva? Tem uma vocação, um local que tem a vocação para gerar um determinado produto. Por exemplo, uma região que tem muito pé de açaí, que tem muita plantação, ela poderia se tornar um local onde teria aí um arranjo produtivo local, todo em volta do açaí. Que empresas poderia existir? Poderia ter ali o catador do açaí, aquele que sobe, pega o açaí. Poderia ter as pessoas que fazem benefício do açaí, tiram a polpa do açaí para venda. Poderia ter um restaurante que fizesse comidas com diversos pratos com açaí. Poderia ter a pessoa que pega os restos do açaí, que seriam os caroços, né, os caroços do açaí, e faz aí um beneficiamento e fazem, por exemplo, as biojoias. Então, vejam, um local com várias empresas que trabalham com o mesmo produto. Esse é o arranjo produtivo local. E aqui eu trago as condições para que exista um arranjo produtivo local em uma determinada região, que aí seria a concentração espacial de produção de bem ou serviço exportável para outras regiões. Esse bem seria qual é a vocação, qual é o produto que é gerado naquela região. Poderia ser o açaí, poderia ser o café, seria um produto que tivesse terra boa para dar, por exemplo, né? Ou poderia ser até o turismo, gente, locais de turismo. Vocês podem imaginar que naquelas cidades onde tem praia, onde tem, enfim, uma paisagem turística, muitas pessoas vivem do turismo. O dono do restaurante, o guia turístico, enfim, várias pessoas, vários empreendimentos vivem daquela atividade. A localização é uma fonte de vantagem competitiva, ou seja, se você vive num local onde pode ter bastante
paisagens bonitas, enfim. Então, ela seria uma vantagem competitiva para firmas ou filiais de empresas ali localizadas. E vantagens competitivas locais tendem a atrair outras empresas ou produtores autônomos para a sua região. Ok, então essas são as 3 condições que tornaria uma cidade apta aí para ter uma APL, que é o conjunto de empresas que trabalham ali com o mesmo produto ou a mesma vantagem competitiva no local. Só que tem que ter uma vocação aí do local, da cidade, para um determinado produto ou para gerar um determinado serviço, como a questão do turismo. Aqui nós podemos ver, por exemplo, a piscicultura. A piscicultura, o APL da piscicultura, ela existe aqui no nosso estado. Ali em Ariquemes, existe em Pimenta Bueno, se eu não me engano. Então, vamos verificar aqui uma imagem do que seria esse APL. A gente vê aqui que a piscicultura são a criação de peixes, certo? Então, a gente pode identificar aqui os tanques, os criadores de peixes. A gente pode identificar que esses tanques é um tipo de empresa. Outro tipo de empresa que vai trabalhar em torno dessa atividade é a empresa de ração para peixe, que também existe nessa mesma localidade. Outro tipo de empresa é a empresa que cria os alevinos, né? Alevinos, que são os filhotinhos dos peixes. Então, isso aqui é outro tipo de empresa. E também a empresa que vai beneficiar aí a carne do peixe, né? O peixe para a venda. Então, vejam que em torno de uma atividade produtiva, né, de um produto ou de um serviço, uma região inteira ela pode ganhar. Pode ganhar em mercado, pode enriquecer e fortalecer o seu mercado exportando esse produto para fora daquela região. Pode ser uma cidade pequena, pode ser uma região, um conjunto de cidades pequenas, que pode trabalhar com o mesmo tipo de atividade produtiva e isso fortalece o mercado daquela região. Ok, professor? Alguma coisa? Ok, eu acho interessante até a gente vislumbrar isso aí, mas a gente pode verificar que existem muito mais atividades que acabam sendo envolvidas numa APL. Aqui, por exemplo, a gente poderia citar também o transporte, tanto do alevino, como do peixe, quanto da ração, do produto final, enfim. Restaurantes que podem estar sendo criados em função dessa característica regional da piscicultura. Enfim, há várias outras atividades que acabam sendo desenvolvidas em função da APL da região do município. Exatamente. Então, vejo que é um produto que tem naquele local, e a gente chama isso de vantagem competitiva, que vai trazer um benefício mercadológico, talvez comercial, para aquele local. Fiquem atentos que possivelmente isso acontece próximo aí da sua região. Ok, gente? Agora a gente vai para a nossa atividade de sala. Ela vai ficar disponível para você dar uma lida e daqui a pouco a gente retorna com as respostas. Olá pessoal, voltamos e vamos aí vamos analisar 4 casos, 4 histórias de empreendedores, né? E responder as seguintes questões. Qual tipo de empreendedor é apresentado na história e por quê? Identificar 6 características desse empreendedor. Qual tipo de empresa é apresentada no caso e por que podemos afirmar que a personagem principal da história é um empreendedor. Então são 4 histórias bem diversificadas e a gente vai fazer essas interpretações, essas análises dessas histórias. Ok, professor? Mas antes da gente indicar as respostas, o que seriam as respostas, o professor vai fazer um resumo de cada história. Agora a primeira, né, o caso 1, que é da Gleice
Gleice Luciane. Isso, Gleice Luciane. Vamos lá, Bom, professor. gente, então vocês vão receber aí, a gente está com 4 casos, cada grupo de 4 pessoas vai receber um caso para analisar e responder as questões que a professora Leide citou agora. O primeiro caso é da Gleice Luciane, ela é uma mulher, né, óbvio, que passou a trabalhar nas empresas francesas, a Citroën e a Peugeot, que são do mesmo grupo, e dentro dessa empresa ela acabou crescendo através de iniciativas ou identificando problemas que aconteciam e resolvendo esses problemas. Ela, na verdade, foi uma intraempreendedora, que é como a gente viu um pouco antes. E esse crescimento, ela passou por algumas dificuldades, por ser mulher, inclusive dentro do trabalho, com a maioria sendo homens, mas ela conseguiu ultrapassar essas barreiras e acabou crescendo dentro desse grupo de empresas. É isso? Ok, é isso mesmo. A Gleice Luciane, a gente pode ver que ela acabou começando de baixo, né? Ela foi lá conhecer os processos da empresa, ela começou a fazer manuais de procedimento e aí ela foi se destacando enquanto empreendedora interna, né, professor? Exatamente. E essas alterações que ela sugeriu, a empresa acabou aceitando, implantando, dando resultado para a empresa positivo, né? Aumentando a sua margem de lucro, e com isso ela foi recebendo reconhecimento dentro da empresa, crescendo gradualmente nos cargos até chegar num nível bem alto da empresa, e depois acabou voltando para trabalhar no Brasil. No início ela teve dificuldades também por causa do idioma, porque foi na França, Isso. né? E depois ela conseguiu, então ela superou várias barreiras e acabou conseguindo atingir o objetivo de vida. Ok, então vamos lá as respostas. Pessoal, como vimos, a Gleice Luciane, ela é uma intraempreendedora. Poxa, eu já dei a resposta na minha história. Já veio com a resposta, né, professor? Pois é. E por que ela é uma intraempreendedora? Ela é uma funcionária, né, que trata o negócio como se fosse seu, é o que a gente trouxe lá nos conceitos, assumindo as responsabilidades por suas decisões. Então, gente, a gente pode verificar que ela realmente vestiu a camisa da empresa e ela assume essas responsabilidades, traz novas ideias, tem uma postura diferenciada das demais pessoas que trabalham naquela empresa. É por isso que a gente pode dizer que ela é uma intraempreendedora de sucesso, ok? Vamos mais? Então, que características que a gente pode identificar na Gleice Luciane? O comprometimento, a busca de conhecimento. A gente viu que ela buscou conhecimento lá no chão da fábrica e ela gerou inovações através disso. Obstinação, quer dizer, ela teve que aprender um idioma novo, né? Enfim, fazer parcerias. Tem a questão também que ela era mulher no meio de tantos homens trabalhando com aquela atividade que é bem masculina. O que mais? Ela teve liderança, na verdade, influenciando as pessoas e trazendo as pessoas junto com ela, acreditando no que ela estava também acreditando. Autoconhecimento, porque ela sabia quais eram as limitações, os pontos fracos. Teve iniciativa, teve visão, coloquei aqui uma reticência porque a gente poderia elencar aí outros tipos de características nessa empreendedora, intraempreendedora. Ou, gente, pode ser empreendedora interna também. Olha lá, que tipo de empresa foi identificado na história? A gente pode ver que foi uma empresa industrial, né, que fazia aí uma produção em massa, automóveis, é claro. E a última questão: por que a gente pode dizer que a Gleice Luciane é uma empreendedora? Então, porque ela criou uma nova forma de organização dentro daquela empresa, ela enxergou a oportunidade indo ali para o chão de fábrica e também ela acabou atuando em outras áreas no topo, né, da empresa, teve coragem de aprender, de estar junto lá com o pessoal para aprender tudo desde o começo, aprender um idioma novo. Ela teve coragem de fazer essa realização e ela inovou dentro da empresa. Quero que vocês percebam que a inovação é uma palavrinha que a gente vai ouvir muito, ainda mais na área da informática. A área da informática, ela é alimentada e realimentada todos os dias por essa palavrinha inovação, não é verdade? Se vocês leem bastante, estão sempre atualizados, vocês sempre vão ver que
tem algo novo surgindo no mercado na área da informática, na área da tecnologia. Inovação, ela está ligada com a informática e está também ligada com o empreendedorismo. Ok, gente? Vamos lá então para o segundo caso. Vamos lá, professor? Vamos lá. Temos? O nosso segundo caso é... Poxa, eu li e fiquei apaixonado por esse cara, viu? Sério? Sério. Ele se trata de um professor universitário de Bangladesh. E Bangladesh, para quem não conhece, é um país que tem uma carência muito grande de recursos. As pessoas passam muitas necessidades. E em 1974, um professor de uma universidade de Bangladesh, o nome dele é Mohammed Yunus, ele começou a pensar, puxa, eu aqui na universidade tento resolver, passar para os alunos como se resolve os problemas do mundo, e aqui em Bangladesh a população, as pessoas estão a um passo da miséria, ou estão na miséria, a um passo de morrerem de fome. O que separa elas da morte é um pouquinho de comida. E ele começou a pensar, o que eu estou fazendo, o que eu posso fazer para reverter a situação. E ele começou a visitar um povoado próximo da universidade. Ele se desligou da universidade para fazer esse estudo, né, bem próximo da população, e começou a perceber que as pessoas trabalhavam para, após um dia de trabalho muito cansativo, receber $200. Então, era muito pouco, ele via muito pouco, e quem lucrava com o trabalho das pessoas eram sempre os atravessadores. Então, ele começou a pensar em alguma forma para fazer com essas pessoas que trabalhavam, que produziam, para elas passar a ganhar mais, ao invés do atravessador, que tinha, né, o grande valor do mercado, o grande valor da produção. Então, ele começou a criar um banco para pobres. Né? Aí você começa a pensar, puxa, mas ele devia cobrar uma taxa de juro mínima. Ele não cobrava juro, como a gente vê no texto. E isso ele emprestou valores pequenos para as pessoas poderem investir no seu negócio, na sua atividade, para eliminar a pessoa do atravessador. E com isso elas começaram a melhorar a sua renda e conseguir ter um padrão de vida um pouco melhor. Na verdade, ele não queria deixar as pessoas ricas, mas queria que elas tivessem um padrão de vida melhor e principalmente viver com dignidade, não é mesmo? E ter, com esses poucos recursos, a possibilidade de melhorar. Isso mesmo. Exatamente. É apaixonante mesmo, professor. Então, veja, que história bacana. Vamos ver, então, o que a gente pode trazer de respostas sobre Mohammed Yunus. Não é esse o nome? Mohammed Yunus. Mohammed Yunus, que tipo de empreendedor? Ele é um empreendedor social, gente. Por quê, gente? Porque existia ali uma situação de pobreza, uma situação de miséria e de exploração, quando a gente vê que outras pessoas ganhavam muito em cima de quem fazia e ganhava um mínimo, né? Então, ele teve aí uma solução inovadora que promove a resolução de um problema social, que seria melhorar a renda e a capacidade financeira daquelas pessoas através do trabalho e através desse financiamento que não tinha aí uma taxa de retorno. A pessoa ia pagar quando pudesse, ok? Então, características desse empreendedor, ele teve visão, ele buscou conhecimento porque ele foi lá no local pesquisar a vida das pessoas, com quanto elas viviam, como ocorria essa produção. Teve coragem, porque, gente, não é qualquer um que empresta sem você ter uma segurança de retorno. Ele emprestou. Teve entusiasmo, criatividade e correu um sério risco, mas um risco que acabou sendo calculado. Ele emprestou e quando as pessoas tivessem melhores assim, de renda, elas iam devolvendo. A gente pode dizer aqui que ele foi uma pessoa inovadora. A partir dessa ideia dele que surgiu aqueles bancos de microcréditos. Mas até em bancos de microcréditos há uma taxa de juros, mas ela é bem baixa, bem significativa, né? Que ajuda aí o empreendedor que tem uma curta, tem pouca renda no caso. Então, que tipo de empresa a gente viu nessa história? A gente viu aí uma empresa prestadora de serviço e uma empresa social. Vejam que a gente pode identificar dois tipos de empresa. Ele prestou serviço financeiro, vamos dizer,
e foi uma empresa social porque auxiliou outras pessoas. E vemos aí por que a gente pode dizer que ele foi um empreendedor, que ele é uma pessoa empreendedora. Porque ele criou um inovador sistema financeiro, enxergou essa oportunidade, veja como se adequa as duas histórias, para melhorar a vida dos outros. Esse aí, então, é um dos preceitos, né, de quem é um empreendedor social. Ok, gente? Vamos aí para o nosso terceiro caso. Vamos lá, o terceiro caso é de uma senhora, né, Maria José. A história dela é o seguinte, ela é pessoa humilde, vinda do interior de Minas Gerais, e ela começou a trabalhar aos 18 anos como zeladora, né, fazendo limpeza em uma agência bancária. E após o seu primeiro filho, após a licença maternidade, quando ela voltou ao trabalho, ela foi dispensada. A partir daí ela teve que partir para alguma coisa, identificar alguma atividade que ela pudesse se adaptar, enfim, criar. E ela começou a lembrou dos tempos de infância, onde a sua mãe lhe ensinou a fazer doces lá no sítio da família, no interior. E ela então resolveu investir no negócio de doces caseiros, fazendo aquela venda aí, né, de rua em rua, oferecendo degustação, enfim, dessa forma. Até no momento em que ela conseguiu um contato com um proprietário de um supermercado e fez a degustação com o proprietário e conseguiu formalizar um contrato de fornecimento com ele. Só que, para dificultar um pouco a coisa, esse supermercadista exigia que ela produzisse os doces glaçados, né? Deixa eu ver aqui o termo. Os glacê, né? Com glacê, glaçado, se não me engano, é o termo que utiliza aqui no caso. E ela não tinha conhecimento em como produzir esse doce glaçado. E ela foi em busca desse conhecimento e ver qual que era a forma de produzir isso, conseguiu, atendeu essa rede de supermercados, depois ela fez investimentos para construir a sua própria indústria, e comprou terreno, construiu prédio, máquinas, equipamentos e acabou crescendo muitíssimo. E ela, inclusive, recebeu alguns prêmios do Empretec, né? Que é um programa do Sebrae, que ele investe também para auxiliar pessoas que querem empreender nos seus negócios, e ela acabou sendo reconhecida como empreendedora nesse caso, né, recebendo prêmios a nível nacional. Uma ótima história. É uma ótima história também para a gente que começa de baixo, que é o caso dela também. Então vamos ver aqui. É Maria José? Maria José. Maria José, a gente pode considerar que ela era uma empreendedora independente, porque ela foi lá e montou o seu negócio de doces. Então, empreendedor independente é a pessoa que aproveita a oportunidade, mesmo que essa oportunidade se venha de uma situação negativa. Fiquei sem renda, estou desempregada e agora? Isso pode ser considerado uma oportunidade quando a pessoa pega essa situação de miséria, de pobreza, enfim, e faz ela se tornar uma situação empreendedora, entendeu? Para que ela melhore de vida. Ok? Então, isso foi uma oportunidade. E cria o próprio negócio. Então, quais características que a gente pode identificar da Maria José? Persistência, busca de conhecimento, que ela não sabia como fazer aquele doce glaçado, comprometimento, dedicação, né? Bem relacionada. Isso aqui se atém, gente, a parcerias. Quem vai abrir um negócio tem que buscar parcerias. Energia, que é aquele tino constante para que o negócio seja concluído, seja bem realizado e tenha uma continuidade. Que tipo de empresa, então, ela teve, né? Que ela tem? É uma empresa comercial. E a gente pode dizer que ela é empreendedora porque ela enxergou a oportunidade para melhorar a própria condição de vida e teve coragem de realizar. Esse enxergar de oportunidade é lógico. No caso dela, foi uma situação de que ela se encontrou sem ter como sobreviver, mas deu certo, ok? Vamos então para o quarto caso. Bom, pessoal, o quarto caso ele trata do Elson da Silva. Ele é baiano
E ainda criança, né, com 13 anos de idade, eles se mudaram para São Paulo buscando alguma melhoria de vida, porque moravam no interior e tinham muita dificuldade. Chegando em São Paulo, ele começou a trabalhar no ramo de construção civil, né, que não deu muito certo. Trabalhou em algumas construções, mas não conseguiu dar andamento. Passou a trabalhar em supermercados, que também não deu certo. E posteriormente, com 15 anos, ele passou a trabalhar num restaurante, um restaurante chinês. Começou lavando pratos e como tinha uma vontade de crescer, ele começou a analisar, cuidar, verificar como o pessoal produzia os alimentos do restaurante e foi aprendendo como se faziam os pratos. Então, dentro de pouco tempo, ele já estava conhecendo como se fazia os pratos no restaurante chinês. E aprendeu a fazer praticamente todos os pratos do cardápio, né, desse restaurante. E posteriormente, ele saiu desse restaurante chinês e teve uma indicação para ser sócio num restaurante japonês. Já um tipo de comida diferente, mas mesmo assim como ele tinha esse espírito empreendedor, acabou aceitando e correndo e investindo, né, nesse negócio. E hoje ele tem uma rede de 3 restaurantes em São Paulo, com perspectivas de ampliação e, inclusive, está viajando para o Japão para buscar novos métodos de produção ou para produzir os alimentos sem utilização de manteiga, óleos ou gordura. E realmente ele atende muita gente em São Paulo e hoje também é um empresário de sucesso. Ok, então vamos lá, gente. O que a gente pode tirar desse empreendedor, né? Dizer que ele é um empreendedor também independente, como era a Maria José. Como é o nome do nosso empreendedor? Aqui é o Elson. Elson, né? Elson. Então ele também soube aproveitar a oportunidade de aprendizado que ele teve em outros restaurantes para fazer um alimento que não era nem da cultura dele, né? Exato. E teve aí essa coragem de montar o próprio negócio, ok? Quais as características que podemos apontar no Elcio? A busca de conhecimento, o comprometimento, energia, dinamismo, coragem, obstinação, né? Então a gente pode ver que ele realmente conhecia e gostava, dominava desse mercado. O tipo de empresa, então, que ele tem, empresa prestadora de serviço, que aí são os restaurantes. Quando você trata do produto alimentício, aí é uma prestação de serviço que você faz à sociedade. E por que nós podemos afirmar que ele é uma pessoa empreendedora? Porque o porquê seria o mesmo porquê dos outros. Ele enxergou uma oportunidade, ele tinha um conhecimento adquirido de uma experiência que teve em outros restaurantes e essa oportunidade também melhorou a própria condição de vida dele, porque ele acabou expandindo esse negócio e, óbvio, ganhando a questão financeira, aumentando a questão financeira. E teve coragem de realizar. Ok, gente, bacana essas histórias, né? A gente viu que é possível empreender, é importante empreender. É importante para quem, professora? Para você mesmo, para você, para sua família, para as pessoas que trabalham para você. O empreendedorismo, ele acaba sendo conhecimento que agrega um valor, que realiza projetos e sonhos das pessoas e vale a pena você utilizar da melhor forma esse conhecimento. Gente, para a semana nós vamos ter essas atividades. Vamos ter 2 atividades, uma de longa duração, que vai ser entregue só no final da disciplina, e uma de curta duração, que deverá ser realizada até a próxima teleaula. Ok, gente? Então, a atividade de longa duração é uma elaboração de plano de negócio. Isso na nossa próxima aula a gente vai ver maciçamente, né, o que é um plano de negócio, como elaborar. Então assistam para ajudar vocês a fazerem essa atividade. Ela deve ser postada lá no ambiente dia 15/9, até dia 15/9, na verdade. E a atividade da semana de curta duração é um fórum. Importância, vantagem e desvantagem de ser empreendedor no Brasil e no contexto amazônico. É para que você escreva, né, comente qual que é essa importância de ser empreendedor, com tudo que a gente viu nessa aula de hoje, a importância, os tipos, para que serve o empreendedor,
para a sociedade, quais os benefícios para a sociedade, quais os benefícios para a vida pessoal e comente, faça isso na nossa região. A nossa região precisa ser desenvolvida, você acha isso? Então faça um link entre empreendedorismo e esse desenvolvimento regional, né? Então são duas atividades que ficam aí para vocês, eu espero que vocês tenham aprendido bastante nessa primeira aula. Obrigado, professor Gilberto, e até a próxima. Obrigado, professora, e ressaltar a importância de nós conhecermos os conceitos de empreendedorismo, e eu fiquei interessado, assim, achei interessante os casos que a gente escolheu para demonstrar que quem não tem condições financeiras também consegue, lutando, batalhando, consegue atingir o seu objetivo e empreender. Como também tinha o caso de um professor de nível superior que resolveu empreender de uma forma até um pouco diferente. Então, gente, para qualquer pessoa, qualquer nível de vida, qualquer situação, é possível. E hoje a gente tem muitas possibilidades, muitos recursos, basta uma força de vontade e a gente ter uma ideia boa e ir para frente. Ok, tchau pessoal, até a próxima.